Polícia Federal e o ministro Alexandre, eles estão arrumando uma nova confusão agora com Elon Musk e com o X. Agora a Polícia Federal ela enviou um relatório para o Moraes dizendo que a rede social X permitiu o financiamento de contas bloqueadas por Moraes. Olha, já não bastava o ministro Alexandre de Moraes ter feito uma provocação gigantesca ao Trump e ao Elon Musk nessa semana, exigindo que a Meta e o X entreguem os dados cadastrais de Alan dos Santos em até 10 dias, algo que é absolutamente ilegal, já que o Alan dos Santos ele vive nos Estados Unidos. Ele criou as contas dos Estados Unidos. Ele posta lá nos Estados Unidos. E agora o ministro parece que vai arrumar mais uma confusão gigantesca com o Musk e com o X. Fica aqui comigo que eu vou te explicar em detalhes o que aconteceu e por que esse caso pode gerar uma nova crise imensa entre Moraes e os Estados Unidos. No último dia 13, a Polícia Federal enviou um relatório para o inquérito aberto pelo Moraes para investigar o próprio Elon Musk, que hoje, vamos lembrar, é um membro oficial do governo americano, chefe do Departamento de Eficiência Governamental. Ou seja, ele tem um cargo lá nos Estados Unidos equivalente a um ministro de Estado aqui no Brasil. E o que dizia esse relatório aí? A Polícia Federal afirmou que nos perfis do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Concertino, que o Moraes mandou bloquear aqui no Brasil, existiam botões e informações que permitiam para as pessoas aqui no Brasil, sem usar uma VPN, financiarem e apoiarem os perfis dessas pessoas. Ou seja, permitia que quem está aqui no Brasil pudesse mandar dinheiro para eles. No caso do Alan dos Santos, por exemplo, a PF identificou que tinha um link em que os usuários poderiam fazer pagamentos em Bitcoin e também assinar as lives dele pelo valor de R$ 25,90. Onde que estavam aparecendo essas informações, esses links? Na própria página ali dos perfis, que quando eles estão bloqueados, aparece apenas ali como conta retida aqui no Brasil. O que a Polícia Federal está reclamando é que nessa página apareciam essas maneiras de financiar essas contas. Mas então, o que a PF e o Moraes querem com isso? É isso que eu vou te explicar agora. Olha só. O que a PF e o Moraes querem, sem tirar nem pôr, é punir o X com multas, ou seja, multar o X em milhões, como o Moraes já fez no passado, em que o X teve que pagar mais de 28 milhões de reais para voltar a operar no Brasil. Só que, até onde eu saiba, não existia nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes proibindo que esse tipo de link constasse nos perfis. Até porque são links e informações que constavam nos perfis antes de eles serem bloqueados, e não depois. Tem um outro problema aí. Não faz sentido dizer que o X permitiu ou proibiu que fossem feitos pagamentos em criptomoedas, em Bitcoin, para o Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, porque essas transações elas não são feitas pela plataforma do X, elas são feitas fora da plataforma. Então não faz sentido dizer que o X permitiu ou proibiu, como a PF está fazendo, para que as autoridades americanas eventualmente aprovassem as medidas deles e aplicassem lá. Mas sabe por que ele não faz isso? Porque as autoridades americanas não vão cumprir nada. Porque elas vão considerar que os crimes que o Moraes imputa a essas pessoas não são crimes, são falas protegidas pela liberdade de expressão. São só palavras. Essa foi a expressão que foi usada para os americanos quando eles conversaram com os brasileiros e os brasileiros mostraram vídeos do Alan dos Santos e pediram extradição, medidas contra ele, dizendo que era tudo absurdo. Eles viraram para os brasileiros e falaram só palavras. Eles negaram qualquer medida contra o Alan dos Santos, dizendo que o que ele fez está protegido pela liberdade de expressão. A minha visão, então, é de que esse relatório da PF é uma forma de o Moraes buscar sarna para se coçar, arrumar mais uma confusão com o X e com o Elon Musk, encontrando aqui alguma coisa para punir o X, para punir o Musk, para aplicar uma multa milionária. Isso pode gerar uma nova crise gigantesca com os Estados Unidos, porque o governo americano já declarou que não vai tolerar esse tipo de interferência de governos estrangeiros na liberdade de expressão de pessoas e empresas americanas, com direito a um tweet da embaixada americana falando isso expressamente e mencionando o Brasil. E por que o Moraes está fazendo isso? Será que ele está louco? A mim parecem ações irracionais, mas eu estou certo de que elas têm uma explicação. O Moraes ele dobra a aposta, tentando mostrar que na guerra contra o X, ele está certo, o X está errado. Ele não quer se dobrar à força, à narrativa das Big Techs, ele quer obrigar as Big Techs, reforçar o argumento dele de que as redes sociais elas precisam ser reguladas. Esse é o ponto dele. Quando ele arma essa guerra, ele está preparando um chão para a regulação das redes sociais, preparando o terreno porque eles vão fazer em outra ação no STF. Então, ele está disposto a pagar um custo que talvez já esteja precificado, já são favas contadas, que ele ser até punido pelos Estados Unidos para ele ter algum ganho e um ganho significativo em seguida,
que é regular as redes sociais e controlar a narrativa. Porque com a grande imprensa, eles já não têm problemas, eles dominam a grande imprensa de diferentes formas, seja pelo abuso que eles têm ao serem fontes dos jornalistas, o abuso de poder da fonte que eles são, junto a jornalistas, como aqueles que ficam lendo de modo acrítico as mensagens do celular dos ministros do STF como se aquilo fosse uma verdade absoluta, seja pelo derramamento de centenas de bilhões de reais pelo governo nos veículos de comunicação. Então eles já dominam o jogo da imprensa e eles querem dominar agora o jogo nas redes sociais. Essa é a minha hipótese, aquilo que eu acredito que explica. E a gente está aqui no terreno, evidentemente, de especulação, porque existem outras hipóteses. Arrogância, vaidade pessoal. Aliás, lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes do STF, eu quero que você encontre um lugar para colocar uma homenagem, um lugar para colocar um quadro na parede, que é forrado de homenagens e troféus. Essa é uma pessoa que tem essa apresentação no próprio gabinete do STF. E quando eu vi isso, eu decidi que eu jamais colocaria um diploma meu na parede novamente. Agora, eu queria ouvir a sua opinião. Qual você acha que é a hipótese que melhor explica essas ações absolutamente irracionais e morais? Conta para mim. E me diz, você concorda que o Moraes está arranjando confusão com o X e com o Elon Musk, que ele vai ser punido e que ele está pavimentando o terreno, a estrada para censura e para regulação das redes sociais? Conta aí para mim nos comentários.